Fala pessoal, boa tarde! Tudo bem com vocês? Quem que tá aqui? Ah, o Gugão, estamos de volta, pessoal. Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Tudo certinho? Tudo maravilha? E aí? Estão curtindo as videoaulas? Estão fazendo as tarefas? Como é que tá? Tudo certo? Bom, antes da gente começar a nossa aula, enfim, o Gugão quer dar um recado para vocês. O Gugão essa semana teve alguns probleminhas particulares, coisa minha, tá? Infelizmente, eu não consegui responder todo mundo, né? Muitas dúvidas surgiram, muitas pessoas me perguntaram, né, algumas coisas, certo? Então, o Gugão não conseguiu responder todo mundo. Tudo bem? Então, a minha avózinha, quer dizer, a avó da minha namorada, infartou, tive que levar minha mãe ao médico, enfim, né? Então, peço desculpas que eu não consegui responder, certo? Prometo que hoje eu vou estar mais tranquilo, hoje no final da tarde eu já respondo dúvida por dúvida, tá bom? Eu não vou responder todas as dúvidas, porque cada pessoa tem uma dúvida e vocês vão ficar meio perdidos. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado? Gugão, tô com dúvida, Gugão. O que eu faço? Manda o WhatsApp, tá? Manda o WhatsApp, o Gugão te responde com carinho, com atenção, tá bom? Beleza? Combinado? Ó, já vamos para aula. Não vamos perder tempo, ó. Partiu. Aonde é a nossa aula? Já vamos para aula. Tranquilo? Legal? Maravilha? Beleza? Então, o que a gente vai ver hoje, né? O que a gente vai continuar vendo, né? A formação no território nacional. Na aula passada, a gente viu algumas coisas legais, bacanas, enfim, né? Colonização, chegada dos portugueses, né? População nativa, o relacionamento de português e população nativa, algumas heranças culturais que nós herdamos dessa população nativa, que são os índios. A gente viu bastante coisa, bastante informação, a gente passando na rua falando, enfim, certo? Então hoje a gente vai dar continuidade. Então, veja bem, o que eu falei para vocês na aula passada? Você vai falar assim, ô Gugão, aula passada, já sei. Você falou para mim que quem colonizou o Brasil foi Portugal, né? Lá do Cristiano Ronaldo. Sim, é verdade, é vero, é vero. É verdade, foi Portugal, né, que nos colonizou. Mas veja bem, eu falei para vocês também, ó, puxa na memória lá, ó, puxa na memória. Eu falei para vocês também que além de Portugal, lá na época das grandes navegações, lá na chegada dos portugueses em 1500, lá naquela época, final da Idade Média, começo da Idade Moderna, outras potências, né, duelavam com Portugal, principalmente a Espanha. Então, Portugal e Espanha eram os dois países mais poderosos, fortes, ricos, lá da época da colonização do Brasil, lá da época das grandes navegações. Falei para vocês também, tá bom? Só que o que acontece? Esses dois países eram tão fortes, tão ricos, né? Disputavam para ver quem tinha mais dinheiro, fazia comércio com as Índias, era a época do metalismo, eles tinham uma mentalidade de acumular, de guardar metais preciosos, ó, metalismo, metais preciosos, exatamente. Era essa mesma época, certo? Então, o que aconteceu? Nessa mesma época, né, eles duelavam, disputavam e começou uma rusga, começou quase uma treta. Quase que Portugal e Espanha tretam, sabe? Um fight, uma briga, quase. Então, o que aconteceu? Uma instituição muito poderosa lá da época da Idade Média, o começo da Idade Moderna, ainda muito poderosa, né? A Igreja Católica falou o seguinte: o Portugal e Espanha, os países ibéricos, lembra que eu falei para vocês também, Portugal e Espanha tem um apelidinho, eles podem ser chamados de países ibéricos. A Igreja Católica falou assim: ô países ibéricos, vamos fazer o seguinte, vocês dois, os países ibéricos, vamos acabar, nada de treta, de briga, vou fazer o seguinte, já que vocês são os poderosos, né, os fortões de agora, tudo bem, vamos dividir o mundo em duas partes, uma parte fica para Portugal e uma parte para Espanha. A parte de Portugal, tudo que Portugal descobrir, explorar, vender, fazer comércio, enfim, é de Portugal, sem briga, tá?
E a parte da Espanha, que ela descobrir, explorar, enfim, ganhar dinheiro, fazer comércio, é dela. Então, né, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado para não ter treta. Então a Igreja Católica foi lá, beleza, combinado, tratado. O que é um tratado? É um combinado, né? Trato, né, pai? Um tratado, um combinado, muito bem, um acordo. Esse acordo ficou muito famoso, até caiu minha apostila. Ai, Gugão, pega a apostila, Gugão. Peguei. Esse tratado, esse acordo muito famoso, ganhou o nome Tratado de Tordesilhas. Por que, professor? Porque ele foi assinado na cidade de Tordesilhas, onde Portugal e Espanha assinaram, falaram assim, ó, beleza, eu aceito, tudo bem? Cidade de Tordesilhas. O que esse tratado propunha? Ó, eu vou até mostrar algumas imagens para vocês, para a gente entender um pouquinho mais. Esse tratado propunha o seguinte, ó, eu salvei essa imagem, mas eu tinha visto uma outra melhor. Aqui, ó, quer ver? Aqui. Propunha o seguinte, ó, as áreas pintadas em amarelo no mundo seriam de domínio espanhol. As áreas pintadas em cinza, domínio português, ou seja, dividiu o mundo em duas partes. Tudo bem? Se vocês repararem, ó, a maior parte do Brasil, ó, aqui, ó, pintada em cinza, ficou para Portugal, certo? O restante, em amarelo, ficou para Espanha. Então, o mundo ficou mais ou menos dividido em duas partes iguais, tá? Ficou bem bacaninha, bem legalzinho. Esse tratado é conhecido como Tordesilhas, certo? Então, ó, vou voltar lá na apostila, a gente vai ler um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas, o que foi, quando começou, o que ele ela está carregando, minha internet não está muito legal, mas vamos lá. Pessoal, até que deu para entender, deu para relembrar algumas coisas. Ó, Gugão, estou entendendo, tá tranquilo, tá de boa, pode continuar, tá? Então, ó, Tratado de Tordesilhas. A maior parte, essa parte a leste, a direita, né, ficou para Portugal, do que é hoje, né, o nosso país, o que nós conhecemos hoje como Brasil. E a outra parte, a oeste, à esquerda, ficou para a Espanha. Tudo bem? Ficou para Espanha. Tá joia? Beleza? Vamos ler um pouquinho, ó. Tratado de Tordesilhas, né? A gente vai voltar lá um pouquinho na página, ainda não. Aqui, ó. Página 256, ó. Bem no cantinho aqui. Então, vamos ler um pouquinho. Vocês vão anotar algumas coisas, ó. Acompanha comigo. O Tratado de Tordesilhas definiu as áreas de domínio do mundo fora da Europa, ou seja, fora da Europa. Quem que vai ficar com qual parte? Dividiu os hemisférios de polo a polo, de norte a sul, e deu a Portugal o direito de posse, ou seja, seria agora é de Portugal, sobre a faixa de terra onde se encontra o nosso país. Por isso que Portugal nos colonizou. Se, por exemplo, o Brasil ficasse para a Espanha, quem que ia colonizar a gente? A Espanha. Tudo bem? Tá? Então, a gente, ó, esse é o mapa aqui, ó. Acho que é mais fácil de ver aqui, né? Tá maior, belezinha, tá? Voltando na apostila, a gente tem uma imagem. Quero lá naquela imagem de baixo, ó. Ó. Então, Portugal ficou com essa parte a leste aqui, ó, tá? E a Espanha essa parte a oeste. Tudo bem? Vamos ver um pouquinho, ó, os tratados. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. Professor, preciso decorar essa data? Não, não precisa, tá bom? Como verificamos anteriormente, definiu as áreas de domínio do mundo extra-europeu, ou seja, fora da Europa. Beleza? Tá joia? Tudo bem? Pessoal, até aqui tá tranquilo? Então tá bom. Nós vamos avançar um pouquinho para um outro tratado agora, desculpa, para um outro tratado. Qual é o outro tratado que nós vamos estudar? É o Tratado de Madrid. Tratado de Madrid foi assinado aonde, gente? Em Madrid, na Espanha, certo?
Então, veja bem, ó, olha que legal essa imagem. Eu vou ver se eu deixo ela maior um pouquinho. Ó, veja bem, essas linhas vermelhas, tá? Era o Brasil quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Então, quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas, o Brasil só tinha essa parte mais à direita, mais a leste. Depois, no próximo tratado, que foi chamado de Madrid, o Brasil aumentou, ou seja, saiu dessa parte amarela aqui com as linhas vermelhas e também teve essa parte aumentada, essa parte pintada, ó, em amarelo aqui, ó, certo? Então juntou essas duas partes em amarelo, ó. Era só essa parte à direita em amarelo, juntou-se a ela essa parte à esquerda em amarelo, ou seja, ficou toda essa área pintada em amarelo, tá? Ficou o tamanho do Brasil após a assinatura do Tratado de Madrid. Tudo bem? Mas se perguntar assim para mim, ô Gugão, quem que assinou o Tratado de Madrid? Você vai falar, caramba, quem? Também os países ibéricos, Portugal e Espanha. Mas você fala, ô Gugão, eles já não tinham assinado lá em 1494 o Tratado de Tordesilhas? Agora eles estão assinando o Tratado de Madrid. Por que eles estão assinando? Porque o tratado foi descumprido. O Tratado de Tordesilhas, aquele primeiro tratado, foi descumprido. Portugal avançou em terras espanholas, a Espanha avançou em terras portuguesas. Então, aquele primeiro acordo, conforme o tempo foi passando, foi indo por água abaixo, água abaixo. Não foi valendo de nada. Para não ter treta, para não ter briga, o que que fizeram? Falaram assim, ó, vamos fazer um novo combinado, então? Vamos deixar tudo belezinha? Vamos assinar um novo tratado. O nome desse novo tratado vai se chamar Tratado de Madrid, assinado lá em Madrid, na Espanha. Vamos ver um pouquinho aqui, ó. Tordesilhas, Madrid. Olha que legal, ó. O Tratado de Madrid redefiniu, ou seja, né, definiu de novo as fronteiras entre as Américas portuguesa e espanhola, anulando o acordo anterior. Qual foi o acordo anterior ao Tratado de Madrid? Foi o Tratado de Tordesilhas, muito bem. Então, depois do Tratado de Madrid, o que ficou valendo foi o que foi combinado nele, Tratado de Madrid. O que foi combinado lá em Tordesilhas foi para o Beleléu, foi por água abaixo. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Bacana, maravilha, tá? Então, veja bem, ó, o Brasil agora, após o Tratado de Madrid, ficou com essa parte à direita, essa parte à esquerda. Você fala, é o Brasil, professor? Sim, mas quem que mandava, quem que colonizou o Brasil? Quem que era dono, né, dessas duas partes? Portugal. O Brasil ainda não era independente, o Brasil não era um país livre, soberano, independente. Lá na assinatura do Tratado de Madrid, nós brasileiros, tá aqui ó, em 1750, ainda éramos colônia de Portugal, tá? Nós pertencíamos a Portugal. Ó, veja bem, ó, aqui é 1750. O Brasil, tá, ficou independente em 1822, ou seja, demorar mais um tempinho para a gente ficar livre, né, para a gente ser reconhecido como um país soberano. Tudo bem? Então eu vou dar um pause aqui, tá? Vimos um pouquinho o Tratado de Tordesilhas e vimos um pouquinho o Tratado de Madrid. Bacana? Vamos para os exercícios? Então, ó, peço desculpa quem eu não consegui responder no WhatsApp. Vou passar os exercícios, façam. E qualquer dúvida, me chama no WhatsApp que o Gugão tá aqui, o Gugão tá on, tô à disposição, contem comigo, tá joia? É só me chamar que a gente tá junto, pessoal. Obrigado, bacana. E vou passar os exercícios. Vamos lá? Não vou finalizar a aula ainda não, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá. O que, que eu quero que vocês façam para mim para a próxima aula? Gugão, fala para mim, Gugão, o que, que você quer que eu faça? Vamos lá? O Gugão vai falar.
Então, página 361, para quem não fez, fala, o Gugão, eu já fiz aqui, bacana, tá? Para quem não fez ainda, faz o exercício 1, página 361, tá? Bacana. Para quem não fez também, lá na página, ó, 362, vai ler a parte da apostila que fala sobre o Tratado de Madrid e vai tentar responder essa pergunta. Gugão, se eu não conseguir responder, se eu tiver dificuldade, o que eu faço? Me manda uma mensagem, tá? Eu te ajudo, a gente faz junto. Então, ó, o exercício 3, se não conseguir fazer, não tem problema, mas tenta fazer, tá bom? Tenta fazer. Por quê, Gugão? Porque a gente vai falar mais sobre o Tratado de Madrid na próxima aula. A gente não encerrou Tratado de Madrid. Tá joia? Então, pode fazer o 3, bom? Eu acho que é só para a aula de hoje. Deixa eu confirmar se não tem mais nada. Não, por enquanto. Essa aqui a gente vai fazer junto na próxima aula, tá? Esse exercício a gente vai fazer junto. Então, por enquanto, pessoal, só esses dois exercícios, ó. Vamos voltar. Tentem fazer o 3, tá? Da 362 e façam um da 361, tá joia? Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Desculpa que eu não respondi. E qualquer coisa, o Gugão tá on, gente. Gente, obrigado. Forte abraço. Bom fim de semana, né? Hoje já é quinta. E a gente se vê semana que vem. Tchau, pessoal. Um abraço.